Hi everybody, welcome back. Hoje a gente vai treinar um pouquinho a pronúncia da letra R. Não é qualquer R, é um R meio americanizado mesmo. A pronúncia desse R é um pouco difícil às vezes, porque não é um R que é muito usado no Brasil. No Brasil a gente usa um R que a gente chama de tap or trill, que é quando você bate a língua rapidamente no céu da boca perto dos dentes da frente. Para falar para, Pedro, faraó, esse R é bem comum em português. Esse é o R fraco do português. Em inglês a gente até usa um som semelhante, quando a gente fala um T ou um D no meio de uma palavra, como better, ladder, letter, pedal. Então a gente tem essa batida também. Mas o R que a gente está falando hoje é um pouco diferente. Mas a gente não pode confundir com aquele R que a gente chama de gutural, que é um R que vem lá atrás na garganta, que é comum no francês ou no alemão. Por exemplo, a gente fala no alemão Fraulein, né, ou Bratwurst, vem lá de trás. Então é um pouco diferente desse R também. Mas esse R que a gente está falando é um R mais americanizado e é o retroflex approximate. É um R retroflexo. E essa palavra é importante porque ela te ajuda a saber como formar o som, como fazer esse som. Retro, na gíria, significa de tempos passados. Mas retrô é um prefixo que significa atrás ou para trás. E flex significa dobrar ou flexionar. Nos Estados Unidos, a palavra flex sempre é associada àqueles halterofilistas, aqueles caras mega musculosos. Ou seja, para você falar esse R, você tem que puxar a língua para trás na boca e vai ficar levemente tensionado. Você vai dobrar a língua, não dobrar ele assim, fazendo um U com a língua. Você vai dobrar no sentido de que ele vai ficar próximo ao céu da boca, mas sem fechar essa passagem. A língua fica perto dos dentes laterais, porque o ar tem que escapar no meio. Então, outra dica que ajuda é você colocar os lábios para frente um pouco. Então você vai fazer como se estivesse mandando um beijo. Lábios para frente, beijo, e depois a língua para trás. Tá? Então, só sai ar do meio, e a diferença entre um R que a gente costuma usar em português e esse é que a ponta da língua não vai encostar no céu da boca e nem atrás dos dentes de cima. Vamos praticar algumas palavras com esse R. Free, free, free. Você percebe que quando você produz esse som, os seus lábios naturalmente vão um pouquinho para frente, enquanto você puxa a língua para trás e empurra para fazer o som. Right, right, wrong, free, very. Então, quando o R aparece no começo, é quando mais dá para perceber. Mas mesmo quando aparece no meio ou no final de uma palavra, a boca tende a fazer um movimento semelhante. Sempre que a gente tem uma letra encostada na outra, a gente tem um local de articulação diferente às vezes, porque uma letra influencia a posição da boca quando você faz o próximo som de uma próxima letra. Mas, no começo de uma palavra, right, right. Mas tenta prize. Para você falar prize, ó, prize, prize. Ou great, great. Então, para falar a palavra, eu já começo colocando o lábio num bico, né, por assim dizer, para depois produzir o resto dos sons. Great,
E com o R no final? Pour, beer, tire. Tá vendo? A boca sempre vem pelo menos um pouquinho para frente e para fazer esse é sempre a mesma coisa. A língua fica puxada para trás, um pouco tensionada, dobrada um pouquinho, né, para restringir, mas não totalmente o ar, e a gente produz esse som. Quando você treina esse tipo de movimento, não só você consegue produzir um som mais autêntico, mas você também treina a musculatura dos lábios, da língua, para produzir esses sons que vão te ajudar na sua dicção, mesmo em português, ou aprendendo algum outro idioma. É isso. Vamos focar na pronúncia desse R, que é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão conseguir. Ele é até um pouquinho como o R caipira, né? Do interior paulista, sul de Minas, Goiás, né? O porta, verde, por favor. Mas em inglês americano isso é correto, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, dá um like aí pra gente, clique o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos e, como sempre, let's practice! Hoje a gente vai treinar um pouquinho. Treinar um pouquinho. Ele te indica. Ele te indica não. St. Patrick's Day is coming. St. Patrick's Day is coming.